Com o inverno chegando, é normal muitas doenças respiratórias e também alguns vírus, né, que também fazem parte dessa classe de doenças. E estamos aqui no nosso estúdio da Web TV Atitude JB, recebendo a enfermeira Cristina Casagrande e o secretário de Saúde da cidade de Castelo, Wagner José Inácio, para falar um pouquinho, né, sobre o vírus que está assustando a toda a população castelense e brasileira também, o vírus H1N1. Olá, secretário. Olá, Cristina. Sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio. E boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos. Boa tarde, Letícia, Marcelo, né, a todos os estudantes, né, da Atitude JB. É um prazer nós estarmos aqui, né, falando sobre essa questão de momento, né, que é principalmente a questão do H1N1 e também outros assuntos. Cristina, você poderia falar para a gente um pouquinho o que é esse vírus, como ocorre essa transmissão dele, o que seria esse vírus, para as pessoas ficarem sabendo mais? Olha, o vírus, né, que as pessoas chamam de H1N1, na verdade, a gente pode falar vírus da influenza, que é o vírus da gripe. A gripe comum, né, e a gripe que as pessoas, né, estão acostumadas a falar, o H1N1. Por que influenza? Influenza é o nome do vírus da gripe. O vírus da gripe, ele tem influenza A, B e C. O tipo B e o tipo C, eles não são subdivididos. O tipo A, ele é subdividido de acordo com as enzimas desse vírus, a enzima da cápsula do vírus. Então, existem duas enzimas do vírus, né, que é chamada uma hemaglutinina, por isso que a gente dá o nome de H, e neuraminidase, que é o N. Para vocês terem uma ideia, a hemaglutinina, existem 16 tipos de hemaglutinina e neuraminidase 9. Então, existe hemaglutinina 1, 2, 3, até 16. E neuraminidase 1, 2, 3, até 9. Então, os vírus, eles são classificados de acordo com essa cápsula, dessas duas enzimas. Então, se o vírus tem o H1 e o N1, ele chama H1N1. Mas existem outras, a gente pode fazer centenas de vírus. H2N1, H3N1, H1N2, H1N4, e com isso são centenas de vírus. O vírus H1N1, né, que todo mundo fala dele, é o vírus realmente, ele é o mais agressivo, que ele causa mais complicações e mais comorbidade, né? Durante o ano todo, existem unidades sentinelas onde são coletados materiais de nasofaringe. Coleta o material do nariz e lá da orofaringe para poder classificar aqueles vírus que estão circulando, né, no caso aqui no hemisfério sul. Unidades sentinelas existe em Vitória, por exemplo, aqui no nosso estado. Então, durante o ano, esse vírus é coletado dessas pessoas doentes e o mundo todo, o Brasil, através desses vírus que estão circulando, que é produzida a vacina. Então, esse ano, por exemplo, a vacina que a gente teve na rede pública é o H1N1 e o H3N2, né? Então, é isso. O vírus, ele parece uma sementinha de cajá. Né, um caroço do cajá, ele não é todo cheio de fiapinhos. Então, é como se aqueles fiapinhos fossem os Hs e os Ns. Então, existem vários. E esse cruzamento, né, H1N1, H1N2, H1N3, que na realidade são classificados os vírus dessa forma. E como ocorre a transmissão desse vírus no meio da população? A transmissão desse vírus, como qualquer outro, é através de gotículas de saliva, né? Então, é a pessoa ao tossir, ao espirrar, ao falar. Então, essa secreção ela é transmitida de uma pessoa para outra,
dessa forma, através da respiração, né, da fala, do espirro. E, secretário, na cidade de Castelo, você teria uma porcentagem, uma quantidade, assim, meio que uma base, mais ou menos, de quantas pessoas infectadas com esse vírus? Esses dados são estatisticamente, né, agrupados justamente no setor de vigilância epidemiológica, né, onde a doutora Cristina Casagrande, que é a referência técnica, então ela pode passar para vocês todos esses valores. Na realidade, existem duas formas da gente ficar sabendo, né, no caso, duas formas de classificar esses vírus, a doença. Uma doença a gente chama de síndrome gripal, que é a gripe, né? Estou gripada. Essa síndrome gripal, a pessoa ela tem que ter febre, tosse ou dor de garganta e mais, ou dor no corpo, ou dor de cabeça, ou dor nas articulações. Então, esses sinais e sintomas são chamados de síndrome gripal. Esses sinais e sintomas a gente não notifica, a gente não registra, a gente não tem número de casos dessas pessoas. Quando a pessoa ela tem a síndrome gripal, que, né, apresenta esses sinais e sintomas que eu falei, e mais dispneia, que é a falta de ar, apresenta saturação de oxigênio, que isso é medido no hospital, é um aparelhinho que coloca no dedo ou no pulso, é medido a saturação de oxigênio. Então, se ela estiver saturando menos que 95%, né, se a pessoa tiver uma doença de base, e essa doença ela for agravada, então, a gente dá o nome de síndrome respiratória aguda grave. Então, essa síndrome respiratória aguda grave que é notificada e que é informada ao serviço de saúde. Hoje, no município de Castelo, nós temos 7 notificações de síndrome respiratória aguda grave. Todos os pacientes ficaram internados, hospitalizados, né, porque a conduta tem que ser feita a nível hospitalar. Desses 7 pacientes, um paciente que coletamos o material para exame, o exame apresentou negativo e os outros 6 pacientes positivos. Então, hoje, no município de Castelo, oficialmente, tem 6 pacientes com síndrome respiratória aguda grave. Em menção do Estado, temos visto que há várias pessoas infectadas e vários atestados de óbitos, pessoas que vieram a falecer com essa infecção. Teria alguma justificativa para tanta infecção assim, dentro do que você falou, que do jeito que as pessoas pegam essa doença? Na realidade, essa doença, né, a gripe, a influenza, todo ano ela aparece, ela acomete as pessoas. Só que este ano a gente começou a ver, né, no estado de São Paulo, outros estados, pessoas morrendo, né? Então isso chamou a atenção da população. Mas, na verdade, todo ano tem registros de síndrome respiratória aguda grave. No estado hoje, o último boletim, tem uma média, foram notificados mais de 600 casos, 182, se não me engano, positivos. Foram notificadas também 37 mortes, óbitos já confirmados, né, por H1N1 e 10 casos ainda investigados. Então, assim, na verdade, esses casos existem, né? Só que este ano, eu acho que o frio está mais intenso, né? E pessoas acometidas de alguma doença de base, comorbidade, que levou a óbito, então chamou a atenção da população. Mas, na verdade, todo ano essa doença existe e ela é notificada. E qual a diferença entre um vírus de uma gripe comum com o vírus do H1N1? Então, como eu falei, o vírus influenza é o vírus da gripe. E aí ele tem as enzimas, né, que eu falei, a neuraminidase e a hemaglutinina. Então, todo vírus da gripe, não importa se é gripe comum ou a gripe, né, que a gente chama, né, a população chama de H1N1, elas tem essas duas enzimas, por isso que elas recebem esse nome, de H1N1, N1, H1, enfim, são vários N's e vários H's. Mas a diferença é que o H1N1, né, ela é mais grave, o vírus é mais resistente, ele infecta mais as pessoas, ele entra mais facilmente nas células, né, e aí agrava mais. Mas, assim,
O básico mesmo é que o vírus, todos eles são os mesmos, todos eles têm as mesmas enzimas. O H de hemaglutinina e o N de neuraminidase. E os sintomas dessa doença? O H1N1 para outras gripes, ele tem os sintomas são diferentes. Qual seria a diferença entre eles? Então, os sintomas, como eu falei também, a gripe comum, né, que a gente chama de síndrome gripal, a pessoa apresenta febre, tosse, dor de garganta, dor no corpo, dor nas juntas, né, artralgia, dor nas articulações, dor de cabeça. E essa que as pessoas chamam de H1N1, as pessoas apresentam isso também, só que eu falei que como o vírus ele é mais agressivo, leva a maior gravidade a doença. Mas os sintomas são os mesmos, lembrando que grupos especiais, pessoas especiais, como gestantes, crianças menores de 5 anos, puérperas, né, as mulheres que tiveram um bebê nos 40 dias depois do parto, né, que são chamadas de puérperas, os idosos acima de 60 anos, pessoas que têm alguma comorbidade, alguma doença respiratória, asma, bronquite, pessoas que têm diabetes, imunodeprimidos, que têm HIV, AIDS. Então, essas pessoas elas agravam mais, né, com esse vírus H1N1. Mas os sintomas eles são iguais, só que eles são mais exacerbados no H1N1. Uhum. Secretária, em questão da vacinação, aqui na nossa cidade está tendo vacinas para toda a população ou está ocorrendo faltas? Teria alguma previsão para chegar mais vacina para quem está precisando dessa vacinação? Pois bem, na verdade, o município já atingiu a meta prevista pelo Ministério da Saúde. Entretanto, como o Ministério, que o ideal seria que toda a população fosse imunizada, entretanto, né, o governo federal ele não possui recurso para que isso seja feito, ele priorizou, né, essas categorias as quais a doutora Cristina enumerou, que são os idosos acima de 60 anos, as crianças, né, com idade inferior a 5 anos, gestantes. Então, ele priorizou essas classes e, na verdade, o Espírito Santo foi o primeiro estado a atingir a meta. Nós hoje, não só Castelo, como o próprio estado, ele já atingiu essa meta de vacinação. Entretanto, algumas doses de vacina que o governo do estado adquiriu, ele está para repassar para todos os municípios, mas são doses em quantidade muito pequena e que somente estarão ali para algumas pessoas que por esquecimento, por algum problema não puderam tomar, mas são poucas as doses. Então hoje eu diria que no município não há dose. Assim que chegar essas doses que o governo irá nos passar, mas são pouquíssimas doses, as quais não tem como imunizar toda a população. Uhum. E quais as medidas que a cidade está tomando além da vacinação para estar controlando esse vírus, essa infecção? Veja bem, a saúde, a Secretaria de Saúde, ela desenvolve o trabalho, né, em todas as frentes, na parte da atenção básica e também trabalhando com os agentes comunitários de saúde, os quais estão trabalhando também na parte de orientação. Nós temos também alguns folders que nós estamos espalhando. Enfim, nós estamos trabalhando em todas as frentes de orientação, de prevenção, para que minimize essa questão, né, do vírus. Agora, de qualquer forma, é interessante a comunidade, a população, né, castelense saber que ela, antes de tudo, ela deve se prevenir. E essa prevenção, hoje você vê aí na televisão, na mídia, de uma maneira geral, mas infelizmente as pessoas ainda acabam titubeando. Então, nós dissemos a todos, né, que tomem os devidos cuidados, como a doutora falou, a questão de tossir, né, até em alguns locais, evitar alguns locais onde existe uma aglomeração de pessoas,
e todos os cuidados, né, que devem se tomar, não só com o H1N1, mas com outros tipos de doença que são parecidas. E, doutora, com o aparecimento do inverno, com esses vírus que surgem novamente com a chegada dessa estação, vem alguns boatos. Isso é verdade, aquilo é verdade. Eu tenho alguns pontos aqui para você estar tirando a dúvida do pessoal que vai nos ver, para as pessoas tirarem essa dúvida que elas talvez tenham. Tomei a vacina no ano passado, não preciso tomar esse ano novamente? Não, a vacina, ela tem que ser aplicada na pessoa, a pessoa tem que receber todo ano. Como eu falei, existem as unidades sentinelas, né, que é colhido o material das pessoas para fazer o exame e ver qual o vírus que está circulando, qual o H e qual o N que está circulando, né? Então, todo ano a vacina muda. Talvez, ano que vem, talvez não seja mais o H1N1. Por exemplo, seja o H1N2, né? Então, isso depende. E a vacina, ela protege a pessoa por uma média de 6 até 6 meses, de 6 meses a 1 ano. Então, após 1 ano, ela deve repetir a dose, né? Ela tem que tomar de novo, porque não é tomar uma vez e fica imunizada para sempre, não. Todo ano, até porque a vacina ela é diferente. Todo ano ela é diferente. Eu posso pegar esse vírus através do consumo de algum alimento? O vírus ele é transmitido através de secreções da naso e orofaringe, né? Então é através do espirro, através da tosse, através da fala. Então a gente pede às pessoas que tenham a que a gente chama de etiqueta respiratória. O que é etiqueta respiratória? É sempre estar lavando as mãos. Quando chega em casa, da rua, do supermercado, da escola, né, do serviço, da academia, enfim, porque a gente toca em muitos objetos. O problema não é o objeto em si. É que se uma pessoa tossiu, aí colocou a mão naquele objeto, uma maçaneta de porta, imediatamente eu encosto naquela maçaneta da porta, eu toco naquela maçaneta. Se eu ficar com o vírus só na minha mão, não vai ter problema. Só que aí eu coço o meu olho, eu coço o meu nariz, eu passo a mão na boca. Então, o vírus ele pode ser transmitido desta forma, né? Então, a gente fala isso, a etiqueta respiratória. Ao tossir, colocar a mão na boca, ao espirrar, colocar a mão na boca, usar lenço descartável, né, para impedir que essas gotículas se espalhem. Evitar, nesse período, abraçar, ficar beijando, apertando a mão. Inclusive, o nosso bispo da Igreja Católica, né, fez um pedido aí nas igrejas, nas celebrações, nas missas, para a gente não fazer o cumprimento, né, da paz. É justamente para isso, porque a mão não tem problema, o objeto não tem problema. Só que a gente leva a mão à boca, a gente coça o olho, a gente coça o nariz, e aí as mucosas, o vírus entra, né? Então, é isso. Evitar ambientes, aglomeração de pessoas, ambientes fechados, porque o vírus, ele até 1 metro de distância de uma pessoa para outra, a gente corre o risco de pegar a doença. O vírus ele transmite assim. A pessoa que está longe, mais de 1 metro, não tem tanto risco, né? Então, quando a gente participa assim, de alguma festa, de algum evento, aquele monte de gente junto, então procurar ambientes abertos, arejados, janelas, portas, né? Nas escolas, manter janelas, portas, ambiente arejado e ter esses cuidados de higiene básicos que todo mundo sabe. Pessoas gripadas, mulheres grávidas e que estão no período de amamentação dos seus filhos, elas podem estar recebendo a vacinação? Elas devem receber a vacinação. A gestante e a puérpera, que é a mulher que teve neném, né, até 40 dias depois do parto, ela é chamada de puérpera, ela está no grupo contemplado pelo Ministério da Saúde para vacinar. Então, ela, além de poder, ela tem que tomar vacina para protegê-la e proteger, né, as pessoas, porque se ela não adoecer, ela não vai transmitir a doença para quem mora junto, para o filho dela, para o esposo dela, né? Essa vacina, ela tem uma quantidade, até certa idade eu posso estar tomando ela e a partir daquela idade não? Ou é para qualquer pessoa se tiver o acesso a essa vacina? Ela não é recomendada para crianças menores de 6 meses de vida.
Acima de 6 meses, ela pode. Até 100 anos. Até indefinida a idade. Ela só não é recomendada para menores de 6 meses. E uma coisa que o pessoal usa muito, o uso de ervas ao invés do antibiótico. Isso pode combater a gripe ou mesma coisa que nada? Olha, na realidade, o antibiótico ele só pode ser prescrito por um médico, né, profissional médico, se a pessoa tiver necessidade de antibiótico. O antibiótico ele vai tratar infecções infecções secundárias àquela gripe. Por exemplo, uma pneumonia, enfim. O uso de ervas, na realidade, quando a gente faz um chá, né? Eu vou fazer um chá, o que é interessante ali é a água que você está ingerindo, é aumentar a ingesta hídrica. Então, a gente, nessa questão da gripe, né? A gente nem vê essa questão de ervas. Você tem que usar medicamentos e algumas coisas para os sinais e sintomas. Então, na verdade, você fazendo um chá, ele não vai piorar a sua gripe, talvez não melhore a sua gripe, mas só a quantidade de água que você está ingerindo, né, naquele chá é interessante por isso, é pela quantidade de água. Existe um medicamento que o nome dele é a Tamiflu, ele é encontrado com esse nome de Tamiflu, que é o oseltamivir. Esse medicamento ele é encontrado nas farmácias e drogarias, só que além dele ser assim teoricamente caro, ele não está sendo encontrado mais porque as pessoas, né, têm usado bastante, então a gente nem está encontrando mais. Lembrando que esse medicamento ele é fornecido gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Esse medicamento ele é prescrito para as pessoas que estão com síndrome respiratória aguda grave, hospitalizadas. Esse medicamento ele é prescrito também para as pessoas que têm a síndrome gripal e que têm alguma comorbidade. E ele é prescrito também no caso de comunicantes, né, alguns casos de comunicantes das pessoas que têm essa síndrome respiratória. Né, a gente fala que é a quimioprofilaxia. Então, esse medicamento é usado criteriosamente. Aqui em Castelo, hoje, a gente tem um estoque mínimo que fica na farmácia da nossa unidade, Solange Campanha. Esse medicamento é liberado mediante a prescrição de um médico e com a autorização, no caso, minha, da vigilância, e da doutora Andressa, que é responsável pela farmácia. Então, a gente avalia o caso, analisa o caso e libera o medicamento. Né? Até um tempo atrás, a gente nem tinha o medicamento aqui. As pessoas tinham que buscar em Cachoeiro, no pronto atendimento Paulo Pereira Gomes. Hoje, a gente já tem um estoque mínimo aqui e, se as pessoas precisarem desse medicamento, criteriosamente, eles vão receber. Agora, a questão do antibiótico é prescrição médica se a pessoa tiver alguma complicação da gripe. Vale a pena destacar a questão da automedicação. A população brasileira ela tem por hábito automedicar-se. E isso é um grande risco, né, nos dias atuais. Por isso, principalmente nesse caso do H1N1, ao sinal dos primeiros sintomas, a pessoa deve imediatamente procurar uma unidade de saúde, procurar um médico, né, e não automedicar-se, porque ela pode estar mascarando a doença e, consequentemente, trazer riscos danosos à sua saúde. Em quanto tempo essa doença pode ser diagnosticada e ser tratada? Bom, quando nós entramos em contato com o vírus da gripe, o vírus influenza, a gente chama de período de incubação. Ele pode ficar no nosso organismo uma média de 1 a 4 dias. Então, por exemplo, se eu tive contato hoje com uma pessoa com esse vírus, eu posso manifestar a doença hoje, amanhã, até domingo. É de 1 a 4 dias. Né? A pessoa, para transmitir essa doença, a gripe, ela pode transmitir um dia antes de aparecerem os sinais e sintomas, até uma média de 3 dias depois. Isso adulto.
Uma criança, ela pode transmitir a gripe um dia antes de aparecer os primeiros sinais e sintomas, até 10 dias depois do desaparecimento da febre. E pessoas imunodeprimidas, que têm alguma comorbidade, uma pessoa, né, deficiente imunologicamente, ela ainda transmite mais tempo ainda do que a criança, né? O exame para diagnosticar, ele é feito nas pessoas com síndrome respiratória aguda grave, as pessoas internadas no hospital, no caso aqui em Castelo, na Santa Casa. Esse material é colhido, uma amostra, a gente colhe com um material que chama suave, parece um cotonete grande. Esse material a gente introduz na narina, então a gente colhe da narina esquerda, colhe um outro da narina direita e colhe um outro suave da orofaringe. Introduz lá dentro da garganta da pessoa. Então, esse material é colocado dentro de um tubo com meio de cultura e é levado para Vitória, para o LACEN, Laboratório da Secretaria de Estado da Saúde. Então, o diagnóstico ele é feito laboratorialmente das pessoas com síndrome respiratória aguda grave. Esse material é colhido, no caso, na Santa Casa. Nós vamos lá, a gente colhe o exame todo paramentado, com máscara, gorro, luva, com óculos, enfim, todo o cuidado para a gente também não adquirir a doença, né? Esse material ele só pode ser coletado do 1º até o 7º dia de primeiros sinais e sintomas. De preferência no 3º dia, que é onde a gente vai encontrar maior quantidade de vírus na nasofaringe do paciente. Depois de 7 dias, não adianta fazer o exame mais, que ele não detecta. O vírus fica indetectável. A gente não consegue detectar o vírus mais nessa secreção. Uhum. E para prevenção, igual você falou, tomar cuidado com o aglomerado de pessoas, lavar bem as mãos quando chega em casa, antes de se alimentar. Mas para a gente estar aumentando a nossa imunidade, para estar diminuindo a possibilidade de adquirir esse vírus. Como eu aumento a minha imunidade corporal? A imunidade, assim, de uma forma geral, nós precisamos ter uma boa alimentação, né, alimentação saudável, né, ingerir bastante vitamina, proteína, enfim, alimentação saudável, ter uma atividade física, né, ingerir bastante água, líquido, né? Existem alguns medicamentos, mas que eu não vou falar aqui, que aumentam a imunidade, mas isso é uma prescrição que a gente não vai nem falar, justamente, igual o secretário falou, para não ter a automedicação, né? Mas, basicamente, a pessoa com uma boa alimentação, com hábitos de vida saudáveis, né, a imunidade ela aumenta, assim como a saúde dela melhora. Muito obrigada, doutora, secretário, por todas as informações passadas, pelas informações de nossa cidade, porcentagem de pessoas doentes, para que as pessoas que vão ver fiquem cientes, né, de como o que está acontecendo, de qual a porcentagem de pessoas infectadas, e que isso também pode chegar até elas, não só a quem está lá longe está sendo infectado, mas eu também posso estar adquirindo essa doença. E Letícia Locke para o Web TV Atitude JB.